12 sinais que o Espírito Santo está sempre te protegendo sem que saibas. E se eu te dissesse que você já escapou da destruição mais de uma vez e nem percebeu? Que você já foi protegido de dores profundas, armadilhas e acidentes que mudariam o rumo da sua vida, mas que tudo isso aconteceu sem barulho, sem aviso, sem aplausos, apenas silêncio. Apenas a presença do Espírito Santo agindo nos bastidores da sua história, enquanto você seguia sem entender por que certas coisas não deram certo, por que algumas pessoas foram embora, por que aquele caminho se fechou bem diante dos seus olhos. Você já se sentiu frustrado por uma porta que se fechou na sua vida? Já ficou confuso porque algo que você tanto queria simplesmente desapareceu da sua frente? Pois saiba, há momentos em que o que você interpreta como rejeição ou fracasso é, na verdade, proteção. E essa proteção não vem de estratégias humanas, ela vem do alto. É o Espírito Santo colocando suas mãos invisíveis entre você e o perigo que você não viu chegar. Há uma verdade que poucos percebem. A proteção divina nem sempre se apresenta como milagre visível. Às vezes, é o atraso no trânsito que te salvou de um acidente. Às vezes, é a sensação de desconforto com alguém que você nem conhece direito. Às vezes, é o não que você recebeu com lágrimas nos olhos. O que você chama de azar, o céu chama de livramento. O que você considerou uma decepção, o céu nomeou como proteção. O Espírito Santo é mestre em trabalhar no invisível. Ele guia com suavidade, como o vento que sopra onde quer, como disse Jesus em João capítulo 3, versículo 8. Ele age sem fazer alarde, sem exigir reconhecimento, porque o objetivo dele não é aparecer, mas preservar. Preservar você, preservar sua fé, preservar o seu futuro. Neste vídeo, você vai enxergar com outros olhos situações que pareciam banais. Vai entender que há uma inteligência espiritual operando por trás de cada decisão que você pensou ter tomado sozinho. Vamos revelar 12 sinais claros, profundos e muitas vezes ignorados, de que o Espírito Santo está sempre te protegendo, mesmo quando você não sente, não vê e nem imagina. E o mais impressionante, o último sinal pode ser exatamente o que você está vivendo agora. E ele vai mudar para sempre a forma como você interpreta o silêncio de Deus. Cada sinal que vamos explorar é um convite à sensibilidade espiritual. Um chamado para que você entenda que estar protegido nem sempre significa estar confortável. Que ser guiado pelo Espírito nem sempre é seguir pelo caminho mais fácil. Que o amor de Deus se expressa não só no que Ele permite, mas também e principalmente naquilo que Ele impede. Você não está sozinho, você nunca esteve. E hoje você vai perceber que os maiores atos de proteção do Espírito Santo foram justamente aqueles que você nunca percebeu. Está pronto para enxergar a sua história com os olhos do céu? Quando portas se fecham sem explicação. Você orou com fé, você se dedicou, sonhou, planejou, sentiu no seu coração que aquela era a oportunidade certa, o caminho certo, a hora certa. Tudo parecia alinhar perfeitamente, como se finalmente as promessas que você carregava começassem a se cumprir. Mas, de forma repentina, sem nenhum motivo claro, tudo desandou. A porta se fechou. O telefone não tocou. A proposta sumiu. A conexão esfriou. O sonho escorreu pelas mãos. E você ficou ali, olhando para o nada, com o coração quebrado e cheio de perguntas que pareciam não ter resposta. Por quê? Onde foi que eu errei? Por que Deus me deixou chegar tão perto para depois tirar tudo de mim? Mas e se eu te dissesse que essa porta que se fechou não foi um castigo, nem abandono, mas uma forma silenciosa e poderosa de proteção? E se, na verdade, você não perdeu nada, mas foi livrado de algo que você ainda não era capaz de ver? Porque o Espírito Santo vê além.
Ele enxerga o coração das pessoas, os bastidores das intenções, o futuro das decisões. E quando ele percebe que uma escolha aparentemente boa vai te ferir, ele age. Ele fecha portas com firmeza, ele interrompe caminhos, ele segura você pela mão e diz: não, não aqui, não agora, mesmo que você chore, mesmo que você não compreenda, mesmo que sua alma grite, achando que está sendo esquecida, rejeitada ou punida. Muitas vezes, o Espírito Santo responde com o que você interpreta como silêncio, mas não é silêncio de descaso, é silêncio de cuidado. É aquele tipo de amor que não precisa ser explicado porque protege no íntimo, mesmo sem reconhecimento. A dor da espera, o desconforto do não, o vazio de algo que não aconteceu, tudo isso pode ser o céu gritando ao seu favor. Você só ainda não sabe. Você ainda não viu o que ele viu. Ainda não descobriu o que ele bloqueou. Mas um dia você vai entender. Um dia vai olhar para trás e perceber que aquela porta que não abriu te salvou de um precipício. Talvez aquela relação que não prosperou teria te afundado emocionalmente. Talvez aquele emprego que não se concretizou te afastaria da sua missão. Talvez aquele lugar para onde você queria tanto ir esconderia algo que te marcaria negativamente para sempre. Você nunca saberá com exatidão o tamanho do livramento, mas você precisa confiar que o Espírito Santo sabe. E mais do que isso, ele age. Ele move o que for necessário para preservar sua alma. E essa preservação, na maioria das vezes, não vem como milagre glorioso, mas como silêncio que evita a tragédia, como negação que impede a queda, como decepção que protege a promessa. A maturidade espiritual começa quando você para de enxergar portas fechadas como derrotas e passa a enxergá-las como livramentos. Quando entende que não é sempre que Deus explica, mas é sempre que Ele cuida. Quando reconhece que o amor dele não se manifesta apenas no que Ele te dá, mas também no que Ele te impede de alcançar. Quando a graça não é apenas abrir caminhos, mas impedir desastres. O Espírito Santo nunca trabalha contra você. Ele sempre opera a seu favor. Até quando parece duro, até quando dói, até quando tudo dentro de você quer entender o porquê. E se hoje você está diante de uma porta que se fechou e não consegue parar de se culpar, se questionar ou se entristecer, eu quero que você respire fundo e ouça isso com o coração. Você não falhou. Deus não te esqueceu. Você não foi rejeitado. Você foi protegido. E essa proteção não precisa fazer sentido agora. Ela vai fazer sentido no tempo certo. Porque você vai viver o suficiente para agradecer a Deus pelas portas que Ele não abriu. Você vai sentir paz ao perceber que as mãos que não te acolheram naquele momento te livraram de dores que você nunca deveria ter enfrentado. Vai louvar com lágrimas nos olhos o dia em que a resposta foi não, o dia em que o acesso foi bloqueado, o dia em que você pensou estar sozinho, mas estava guardado. Não despreze as portas que se fecharam. Não amaldiçoe os momentos que não deram certo. Cada silêncio, cada recusa, cada obstáculo pode ter sido uma camada da cobertura do Espírito sobre sua vida. E Ele não precisa que você entenda agora. Ele só precisa que você confie, porque no tempo dele, tudo que hoje é confusão vai se transformar em clareza. Tudo que hoje é dor vai se transformar em gratidão. E tudo que hoje parece fim vai se revelar como começo. A proteção do Espírito não grita, ela sussurra. E se você ouvir com o coração, vai perceber que até o que parecia perda já era cuidado. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. You said. ChatGPT said. Capítulo 2. O desconforto inesperado em lugares ou relações. Você entra em um ambiente aparentemente normal, as pessoas sorriem, a conversa flui, tudo parece estar certo aos olhos naturais, mas, de repente, dentro de você, algo começa a pesar. Uma inquietação silenciosa toma conta. O corpo está ali,
mas o espírito sente uma perturbação que não consegue ser explicada com lógica. É como se uma nuvem invisível envolvesse o ambiente e tudo o que você quer é sair dali. Talvez isso tenha acontecido com você em uma conversa, em uma reunião, em um compromisso, em um encontro com alguém. Ninguém fez nada de errado, nenhuma palavra ofensiva foi dita, mas algo estava errado, algo não se encaixava. O coração disparava sem motivo, a mente buscava razões e não encontrava. Era o Espírito Santo. E você nem percebeu. Esse desconforto não é ansiedade, não é medo, nem é impressão sem fundamento. É discernimento espiritual. É o Espírito Santo acionando um alarme interno que não depende de argumentos nem de provas. É ele dizendo: esse lugar não é para você. Essa pessoa não tem boas intenções. Essa conversa está carregada. Essa parceria não te leva para onde você pensa. É um tipo de proteção silenciosa, mas poderosa. Enquanto você tenta encontrar explicações humanas, o Espírito já está te livrando de feridas emocionais, de ataques espirituais, de conexões que seriam portas de opressão. Muitos ignoram esse desconforto. Tentam racionalizar, dizer que é exagero, que é só uma impressão boba, que é falta de empatia. E assim seguem, mesmo quando o coração aperta, mesmo quando o ambiente pesa, mesmo quando tudo dentro clama: sai daqui. E quando ignoram essa voz sutil, mais cedo ou mais tarde, se arrependem. O que parecia inocente revela suas verdadeiras intenções. O que parecia agradável mostra sua toxicidade. O que era leve torna-se uma prisão. E tudo começou com aquele primeiro sinal que foi ignorado: o desconforto espiritual. O Espírito Santo não quer te convencer com argumentos. Ele quer te treinar para obedecer à sua voz, mesmo quando você não entende. Ele quer que você aprenda a confiar no que sente na presença dele. Porque a sensibilidade espiritual é mais valiosa do que qualquer análise lógica. Há lugares onde você não deve estar. Há conversas que você não precisa continuar. Há relacionamentos que são laços camuflados. E quanto mais você amadurece, mais você percebe que o Espírito Santo não está interessado em te fazer socialmente confortável, mas espiritualmente protegido. Já reparou como, às vezes, você se aproxima de alguém e sente como se estivesse sendo drenado, como se a energia fosse sugada, como se algo invisível estivesse te apertando por dentro? Isso não é impressão, isso é discernimento. Você pode não saber o que a outra pessoa carrega, mas o Espírito Santo sabe, e ele comunica ao seu espírito de forma sutil. Ele alerta, inquieta, perturba o falso conforto. É o modo mais puro de proteção, porque age antes do dano. Quando você ainda não viu nada, ele já viu tudo. E esse sinal não vale apenas para pessoas, vale também para ambientes. Às vezes, você entra em um lugar e sente que aquele espaço está carregado. Há opressões espirituais escondidas. Há alianças quebradas, há espíritos de divisão, confusão, destruição, e o seu espírito percebe antes do seu corpo reagir. O arrepio, o mal-estar, a pressa em sair. Você sente, o espírito mostra, mas cabe a você obedecer. O desconforto é uma linguagem silenciosa, mas inconfundível, quando você aprende a ouvir com o coração. Quantas vezes você já insistiu em estar onde não era para estar? Quantas vezes você ignorou o sinal e pagou caro depois? Quantas amizades tóxicas começaram com aquele incômodo que você deixou passar? Quantas decisões erradas foram tomadas depois de conversas que você já sabia que não deveria ter continuado? O Espírito Santo estava ali, não gritando, mas sussurrando. Não impedindo a força, mas te incomodando com amor. Hoje, você precisa aprender a respeitar esse desconforto. Ele é um escudo, ele é um freio, ele é um sinal.
O Espírito Santo não vai explicar todos os detalhes. Ele não vai te dar o dossiê completo das intenções de alguém, mas ele vai te proteger. E o primeiro nível dessa proteção é o incômodo que te impede de ir mais longe. Ouça esse incômodo. Valorize esse sentimento. Obedeça ao que o céu está tentando te mostrar. A sensibilidade espiritual se constrói com obediência. Cada vez que você dá atenção à voz do Espírito, sua percepção é ampliada. Sua conexão é fortalecida. Sua vida se torna mais protegida. Porque você não vive mais pela aparência, nem pela lógica, nem pelas promessas dos homens. Você vive guiado pela paz que excede o entendimento. E quando a paz desaparece, mesmo sem motivo aparente, é hora de recuar. É hora de orar. É hora de confiar que o desconforto é o cuidado de Deus em forma de sensibilidade. Se hoje você está sentindo esse incômodo em alguma área da sua vida, pare de lutar contra ele. Pare de tentar provar que está tudo bem. Se o Espírito Santo está te mostrando que algo não está certo, acredite. Mesmo sem provas, mesmo sem explicação. Você não precisa entender tudo para ser obediente. Você só precisa discernir quando ele está te protegendo sem que você perceba. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. You said, ChatGPT said, capítulo 3, desvios inexplicáveis no caminho. Você tinha um plano, tinha uma agenda, tinha traçado cada passo com cuidado. Os horários estavam ajustados, as pessoas envolvidas, os compromissos definidos. Nada parecia fora do lugar. Mas, de repente, tudo começou a sair do controle. Um atraso aqui, um contratempo ali, uma notícia inesperada, uma mudança súbita que bagunça a rota que você tinha certeza que era a certa. A primeira reação é irritação. Você se sente frustrado, começa a duvidar se estava mesmo ouvindo a direção de Deus. Mas à medida que o tempo passa, algo se revela. Aquela mudança que parecia confusa foi exatamente o que te salvou de algo que você nunca teria visto vindo. O Espírito Santo age muitas vezes mudando os trilhos da sua vida sem te dar explicações imediatas. Ele permite que alguns imprevistos te façam desviar do trajeto que, se seguido à risca, te levaria direto ao prejuízo, ao acidente, ao engano, à dor. Só que, naquele momento, você não vê isso. Você apenas enxerga a bagunça. Você vê o que perdeu, o que atrasou, o que foi cancelado, mas não vê o que foi evitado. E essa é uma das maiores formas de proteção que o Espírito Santo realiza. Ele impede que você chegue onde você pensa que deveria estar, porque ele sabe que, se você chegasse, algo muito pior aconteceria. Você lembra daquele dia em que um simples atraso te tirou do horário certo de um encontro e depois você soube que algo ruim aconteceu naquele lugar? Lembra daquela viagem que não aconteceu por um detalhe e mais tarde você entendeu que foi um livramento? Lembra daquela reunião que foi cancelada e você ficou chateado, mas depois percebeu que evitou uma armadilha? Pois é, o Espírito Santo cria desvios para te tirar do trajeto que o inimigo preparou para a tua queda. E ele faz isso com tanta sabedoria que parece até que é só coincidência, mas não é. É cuidado disfarçado de mudança de rota. Você pode até tentar se justificar, dizer que foram circunstâncias da vida, erros humanos, desencontros, mas no fundo, algo dentro de você começa a perceber que há uma mão invisível conduzindo seus passos com precisão. E essa mão não está tentando te frustrar, está tentando te preservar. Porque enquanto você se preocupa em cumprir uma agenda terrena, ele está organizando a sua jornada eterna. Ele vê o que você não vê. Ouve conversas que você nunca ouvirá. Conhece intenções que você jamais conseguiria identificar. E, por amor, ele muda sua direção. Ele desfaz planos. Ele desvia seus caminhos. Há momentos em que você vai sentir como se estivesse andando em círculos. Vai parecer que nada está indo para frente,
que você está sendo impedido de avançar. Mas talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja sendo protegido. Talvez esse desvio seja a resposta à oração que você fez pedindo direção. Talvez esse contratempo seja o livramento que você pediu, mas não imaginava que viria com cara de atraso. Porque o Espírito Santo não protege apenas quando algo acontece, ele protege antes. Ele prepara o caminho de tal forma que o mal sequer tenha acesso a você. Muitos reclamam da vida porque acham que as coisas não acontecem como esperavam. Mas talvez, se você parar para observar com sensibilidade, vai perceber que tudo o que te tirou de um lugar, de uma situação, de um compromisso, estava sendo conduzido com perfeição por alguém que ama você infinitamente. Ele sabe o que precisa mudar para manter a sua alma segura. Ele sabe onde cortar, onde interromper, onde redirecionar. Mesmo quando tudo dentro de você quer insistir naquele plano original. Ele não está frustrando seus sonhos. Ele está te alinhando com o sonho dele. E esse sonho é maior, mais seguro, mais profundo. O Espírito Santo quer que você aprenda a confiar nos desvios. Que pare de lutar contra o inesperado. Que pare de resistir aos sinais que mostram que algo está sendo mudado por uma razão maior. Ele quer que você reconheça a voz dele mesmo no atraso. Que perceba a presença dele mesmo quando o caminho não faz sentido. Que adore mesmo quando a estrada muda. Porque quem é guiado pelo Espírito não depende da lógica, mas da fé. E a fé é justamente a capacidade de continuar andando, mesmo quando você não sabe exatamente para onde está indo, mas confia em quem está te guiando. Se hoje você está vivendo um desses desvios, se sente como se tudo estivesse fora do controle, pare por um instante e pergunte: será que é mesmo desordem ou será direção divina? Será que estou atrasado ou estou sendo reposicionado por amor? Será que a vida desorganizou ou será que Deus reorganizou o que eu não tinha maturidade para perceber? O Espírito Santo não perde o controle. Ele não trabalha no improviso. Ele é perfeito em cada detalhe. E quando ele desvia seus passos, não é para te afastar da bênção, mas para te conduzir com segurança até ela. Confie nesse desvio. Abrace essa mudança. Porque mesmo que você não entenda agora, lá na frente você vai olhar para trás e dizer: foi naquele dia que Deus me salvou de algo que eu nem sabia que existia. O cuidado do Espírito muitas vezes vem disfarçado de atraso, mas é socorro antecipado. E quanto mais você se entrega a essa condução, mais seguro você estará. Porque não há erro nos planos de quem vê o fim desde o começo. O desvio que te frustra hoje pode ser o mesmo que vai te fazer viver amanhã. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. You said 1 ChatGPT Side, capítulo 4. O silêncio divino que te impede de agir. Você orou com sinceridade. Buscou respostas. Fez tudo o que sabia fazer. Esperou uma direção clara, uma confirmação visível. Uma palavra que rompesse a confusão. Mas o céu parecia fechado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas silêncio. Um silêncio que machuca, que confunde, que inquieta. Um silêncio que te faz pensar se Deus te esqueceu, se o Espírito Santo parou de te ouvir, se a tua fé está falhando. Mas o que você não sabia é que esse silêncio também é uma forma de proteção, uma das mais poderosas, uma das mais eficazes, porque é no silêncio que o Espírito Santo segura suas mãos e diz sem palavras: ainda não é hora, ainda não é esse o caminho, fica onde está. O silêncio de Deus não é ausência, é intervenção. Quando ele não fala, muitas vezes está impedindo que você avance em algo que parece bom, mas que te custaria caro. O Espírito Santo conhece as rotas invisíveis da sua jornada. Ele sabe onde está a armadilha, onde mora a confusão, onde se esconde o engano, e para impedir que você caminhe para a própria ruína, ele escolhe silenciar. Não porque não tem o que dizer,
Mas porque sabe que, se falasse, você tentaria moldar a resposta ao que deseja ouvir. E ele não veio para confirmar vontades humanas, mas para preservar destinos eternos. Quantas vezes você ficou diante de decisões importantes, esperando que o Espírito falasse de forma audível, mas tudo o que recebeu foi o vazio? Quantas vezes buscou em orações longas uma orientação que nunca chegou? Quantas vezes esperou que ele abrisse uma porta ou dissesse claramente qual caminho seguir e tudo permaneceu parado? E talvez, por não entender, você tenha interpretado esse silêncio como indiferença. Mas e se, na verdade, esse silêncio for o cuidado mais profundo que o céu pode te oferecer? O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e muitas vezes nem isso. Ele apenas se cala. Mas esse silêncio é cheio de intenção. Ele te cala para te livrar da precipitação, para impedir que você se una a quem não foi enviado, para frear decisões tomadas pela ansiedade e não pela paz, para proteger sua alma de consequências que você ainda não tem maturidade para suportar. Quando ele silencia, ele está te preservando, está te dizendo: espere mais um pouco. Ainda há peças sendo ajustadas, ainda há perigos dos quais preciso te afastar, ainda há áreas do seu coração que precisam ser curadas antes de avançar. O problema é que você foi ensinado a crer que silêncio é abandono, que Deus só está presente quando fala, quando age, quando abre os céus com milagres visíveis. Mas o Espírito Santo também se manifesta na espera, no tempo, no freio, no intervalo entre uma estação e outra. Ele não tem pressa, porque quem ama de verdade não acelera o processo para agradar. Quem ama, cuida, corrige, espera o tempo certo. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início de algo maior sendo preparado com perfeição. Às vezes, o que você chama de estagnação é, na verdade, proteção. Você não está paralisado, está sendo segurado, está sendo blindado de dar um passo que te afastaria da vontade de Deus. O Espírito Santo prefere te frustrar temporariamente do que permitir que você se perca permanentemente. Ele prefere te ver chorar por um não agora do que sofrer por um sim que te levaria à destruição. Por isso, quando você sentir que Deus está calado, não entre em desespero, não pressione respostas, não invente sinais, apenas confie. Há sabedoria no silêncio, há cuidado no atraso, há propósito na pausa. O Espírito Santo não trabalha segundo o seu relógio, mas segundo o tempo da eternidade. E ele só vai te liberar para agir quando tiver certeza de que você está pronto, quando o terreno estiver limpo, quando as conexões estiverem ajustadas, quando o seu coração estiver em paz e não em conflito. Porque quem age no impulso do próprio desejo acaba construindo com as próprias mãos a armadilha onde vai cair. Mas quem espera no Espírito constrói sobre a rocha, com fundamentos eternos. Se hoje você está vivendo um tempo em que parece não ouvir nada de Deus, fique tranquilo. Isso não significa que ele não esteja agindo, significa que ele está fazendo algo tão profundo, tão invisível, tão cheio de detalhes, que o silêncio é a única forma de não te distrair. Ele está protegendo você de você mesmo, protegendo da sua ansiedade, da sua pressa, da sua necessidade de controle, porque o amor dele não é superficial, é zeloso, é firme, é paciente. Respire. Pare de tentar forçar movimentos que ainda não foram autorizados. Quando o Espírito quiser que você avance, ele vai deixar claro. Ele vai abrir a porta, vai remover os obstáculos, vai colocar paz no seu coração. Até lá, o silêncio é refúgio, é escudo, é prova de que ele está no controle, mesmo quando você não entende. Porque o cuidado do céu nem sempre vem com palavras, às vezes vem com silêncio. Mas é nesse silêncio que a sua alma é mais guardada. Type 1.
to write the next topic or type the changes you want. You said, and ChatGPT said, capítulo 5, preservação da tua paz, mesmo em tormentas. Há momentos em que tudo ao redor grita caos. As notícias são ruins, as contas se acumulam, as relações estremecem, os medos batem à porta. Por fora, tudo parece desmoronar, mas por dentro algo permanece intacto. É como se, no meio de uma tempestade violenta, houvesse um lugar secreto onde o vento não entra, onde a água não afoga, onde o barulho não invade. Esse lugar é o teu espírito, e o que o mantém em pé quando tudo quer te derrubar é a paz que vem do Espírito Santo. Não é paz que você produziu, não é calma forçada, é uma paz que não pode ser explicada com lógica humana. É a paz de Deus que excede todo o entendimento e que serve como sinal de que o Espírito está te protegendo, mesmo quando tudo diz o contrário. Quantas vezes você já olhou ao redor e se perguntou por que não está desesperado? Por que, mesmo sem saber como tudo vai se resolver, você ainda consegue dormir? Por que, mesmo sentindo dores, você não perdeu a esperança? Essa é a ação silenciosa do Espírito em você. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda o seu interior diante delas. Ele guarda seu coração quando o mundo tenta invadi-lo com angústia. Ele sela sua mente quando pensamentos de fracasso tentam dominar. Ele te reveste de uma serenidade sobrenatural que nada nem ninguém pode fabricar. E isso não significa que você é indiferente à dor. Significa que você está sendo sustentado por uma força que não é sua. Há quem pense que paz é ausência de problemas. Mas quem conhece o Espírito sabe que a verdadeira paz é permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor se despedaça. É continuar firme, mesmo quando não há garantias humanas. É sorrir com os olhos marejados. É agradecer em meio às perdas. É seguir em frente quando o medo tenta paralisar. Essa paz não vem de fora, ela não depende de diagnósticos, de respostas, de aprovações, ela vem de dentro. Vem do Espírito Santo que habita em você e que opera silenciosamente, blindando sua alma do desespero que deseja te consumir. Essa paz é proteção. Proteção contra o colapso emocional. Proteção contra decisões precipitadas. Proteção contra o roubo da esperança. Quando o Espírito Santo percebe que a batalha está mais dura do que você pode suportar, ele ativa dentro de você uma resistência que não é natural. Ele acalma sua respiração, ele estabiliza seus pensamentos, ele organiza seu caos interno para que você consiga sobreviver ao externo. Não é ausência de dor, é presença de amparo, é consolo em forma de fortaleza, é a certeza sussurrada no Espírito. Eu estou aqui com você, não tenha medo. Já reparou como nos dias mais escuros surgem pensamentos que, mesmo pequenos, te levantam? Como lembranças de promessas, trechos de orações, versículos esquecidos voltam à tona como se tivessem sido colocados ali de propósito. Isso não é acaso. É o Espírito Santo te alimentando com o que você precisa para continuar. Ele sabe exatamente o que sua alma precisa ouvir. E mesmo quando você não consegue orar, ele intercede por você com gemidos que não se pode expressar. Ele não depende da sua força para agir. Ele age porque te ama, porque te escolheu, porque te guarda. A paz que ele te dá é escudo. Quando os dardos inflamados da dúvida vêm, essa paz repele. Quando o inimigo tenta te fazer acreditar que você não vai conseguir, essa paz responde com fé. Quando o futuro parece incerto e tudo o que você queria era um sinal de que vai dar certo, essa paz te lembra. Já está dando certo, porque você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está confiando. E isso é prova de que o Espírito está em ação. Porque sem ele, você já teria caído, já teria desistido, já teria perdido o controle. Muitos não percebem, mas essa paz é uma das maiores provas da presença do Espírito Santo. Ela não aparece em dias tranquilos,
Ela se revela nos vales, nas noites sem respostas, nas madrugadas silenciosas em que tudo o que você tem é a certeza de que não está sozinho. E essa certeza não vem de fora. Ela nasce no profundo. Ela é fruto da habitação do Espírito. Um tipo de cuidado que não se vê com os olhos, mas que se sente no peito. Que não se explica com palavras, mas que transforma a vida de quem experimenta. Se você está atravessando um tempo difícil e ainda assim há algo dentro de você que insiste em permanecer de pé, saiba, não é você, é Ele. É o Espírito Santo te sustentando quando tudo mais falha. É Ele que te impede de se afundar quando tudo diz que é o fim. É Ele que guarda a tua paz como quem guarda um tesouro. Porque no fim, não é a ausência de guerra que te salva, é a presença dele no meio da batalha. Essa paz é um sinal de que você está sendo protegido por algo maior do que seus medos. Um sinal de que, mesmo sem ver saída, você está cercado de graça. Um sinal de que o céu está agindo, mesmo quando a terra parece te ignorar. Confie nessa paz. Honre essa presença, porque é nela que o Espírito Santo revela o quanto ele cuida de você. Tip 1 to write the next topic, or type the changes you want. You said 1. ChatGPT said, capítulo 6, alerta espiritual. Durante o sono, você fecha os olhos buscando descanso, tentando desligar a mente e o corpo após um dia cheio. Mas no meio da noite, algo acontece. Um sonho inquietante, um sobressalto no peito, uma visão repentina que te desperta em alerta. O quarto está escuro, mas dentro de você, algo está aceso. O coração dispara sem motivo. O pensamento se agita, o espírito sente que algo está acontecendo. Você tenta voltar a dormir, mas não consegue. Algo te chama a atenção, algo te tira do repouso. E é exatamente aí que muitos não percebem. O Espírito Santo também te protege enquanto você dorme. Ele fala no silêncio da noite. Ele visita o teu espírito quando a mente está em descanso. Ele alerta você sobre perigos, redireciona pensamentos, revela ataques que estariam ocultos no dia seguinte. Há sonhos que não são apenas fruto da mente cansada. Há sonhos que são mensagens. Há agitações noturnas que não são apenas insônia, mas convocações divinas. O Espírito Santo não se limita à luz do dia. Ele não espera que você esteja de joelhos para se comunicar. Ele usa o sono como terreno fértil para te revelar, para te guardar, para te mostrar onde você não deve pisar, com quem você não deve andar, o que você deve interceder. Ele entra nos bastidores da sua mente e planta sinais que você talvez só entenda depois. E mesmo que você acorde sem compreender o que viu, há uma coisa que precisa estar clara. Ele estava lá. Ele estava velando por você. Talvez você já tenha acordado no meio da madrugada com um nome na mente, com uma sensação urgente de orar por alguém, com o sentimento de que precisa se levantar e declarar proteção sobre sua casa, sua família, sua mente. Isso não é aleatório. É a presença do Espírito Santo soprando no teu espírito, ativando sua sensibilidade espiritual quando o mundo está dormindo. Enquanto muitos descansam, ele está guerreando por você. E às vezes, precisa que você esteja desperto para alinhar sua boca ao céu, para que a intercessão transforme o invisível. Há situações que foram evitadas pela simples obediência de uma oração feita de madrugada. Há ataques que foram anulados porque alguém se levantou no meio da noite, ajoelhou no chão e disse: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. O Espírito Santo desperta você não para roubar seu descanso, mas para garantir sua proteção. Ele sabe que há momentos em que a vigília vale mais do que o sono, que há noites em que o clamor vale mais do que o conforto. Ele desperta os seus filhos com amor, com urgência, com zelo, porque ele não dorme. Ele vela por você.
Ele é o guardião da tua alma. Talvez você tenha sentido medo durante a noite, pesadelos que se repetem, imagens que te perturbam, lutas que parecem acontecer enquanto você dorme. E você não entende por que sente tanta opressão justamente quando tudo deveria estar tranquilo. Mas a verdade é que o mundo espiritual não adormece. E o Espírito Santo, conhecendo o que está se movendo ao teu redor, se antecipa. Ele ativa seu espírito para que você não seja surpreendido. Ele te acorda para que você reaja. Ele te levanta para que você cubra em oração o que não pode ver com os olhos naturais. Não ignore esses sinais. Não despreze essas noites. Elas são campo de batalha espiritual. E você não está sozinho. Você pode ter sido ensinado a acreditar que o sono é apenas descanso. Mas para quem anda com o Espírito, o sono também é um território de revelações. O Espírito de Deus usou sonhos ao longo de toda a Escritura para revelar verdades, direções, advertências. José no Egito foi guiado por sonhos. José, pai terreno de Jesus, foi avisado em sonhos. Daniel interpretava sonhos com sabedoria celestial. O próprio Deus falava com os profetas durante a noite. Isso não mudou. Ele ainda fala, ele ainda alerta, ele ainda mostra o que precisa ser visto por quem tem ouvidos sensíveis, mesmo quando está dormindo. Se você tem passado por noites agitadas, não se culpe. Talvez não seja algo emocional, talvez seja espiritual. Talvez você esteja sendo convocado a uma posição de intercessor silencioso, de guerreiro invisível que se levanta no meio da madrugada para impedir que o inimigo avance. O Espírito Santo não desperta qualquer um. Ele desperta quem ele sabe que pode confiar. Quem tem sensibilidade para orar, mesmo sem entender. Quem tem coragem para se levantar quando tudo diz que é hora de descansar. E quem responde a esse chamado é honrado com discernimento, com paz, com livramentos que nunca saberá em detalhes. Da próxima vez que você acordar no meio da noite, respire fundo e diga: Espírito Santo, estou aqui. O que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor está me revelando? E fique em silêncio por alguns segundos. Talvez não venha uma visão. Talvez não venha uma palavra, mas algo dentro de você será alinhado. E essa simples disposição vai ativar o sobrenatural, vai abrir caminhos invisíveis, vai selar a proteção sobre você e sobre os seus. Porque quando você responde ao chamado do Espírito, você se torna parte do plano de proteção que ele está traçando enquanto o mundo dorme. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. You said, ChatGPT said, capítulo 7. Pessoas se afastam sem motivo claro. Há momentos em que certas pessoas simplesmente se afastam da sua vida. Relações que pareciam firmes, de repente esfriam. Conversas cessam, laços são rompidos sem discussão, sem briga, sem explicação plausível. Você tenta entender, rever cada detalhe, busca uma razão, mas não encontra. E isso gera dor. A rejeição silenciosa fere, a ausência pesa, o silêncio machuca. Você começa a questionar se fez algo errado, se falhou em algum ponto, se perdeu alguém importante por descuido ou negligência. Mas e se o afastamento não foi culpa sua? E se, na verdade, foi o Espírito Santo quem promoveu esse distanciamento para te proteger? Nem todo laço é bênção, nem toda companhia é divina, nem toda conexão é propósito. Algumas relações são armadilhas com aparência de afeto. São alianças que, com o tempo, revelariam manipulação, ciúmes, controle, inveja ou até mesmo traição. E o Espírito Santo, que sonda os corações, que vê o que está por trás dos sorrisos, que conhece a intenção das palavras suaves, age antes que o dano aconteça. Ele corta vínculos de maneira discreta, ele esfria conversas,
Ele afasta pessoas sem causar alarde. E se você não estiver espiritualmente sensível, vai interpretar isso como perda, quando na verdade foi livramento. Há amizades que terminam porque a outra pessoa não suportaria o seu crescimento. Há pessoas que somem porque não conseguiriam permanecer ao seu lado quando Deus começasse a te exaltar. Há vínculos que se rompem porque, se continuassem, iriam te prender em ciclos emocionais que te atrasariam. O Espírito Santo rompe, não porque despreza os sentimentos envolvidos, mas porque ama você o suficiente para não te deixar enlaçado a conexões que te impedem de florescer. E ele faz isso sem ruídos, sem escândalos, sem precisar te explicar. Ele apenas afasta e espera que você confie. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Pessoas que eram constantes na sua vida já não te procuram mais. Aquelas conversas que enchiam seus dias de companhia simplesmente cessaram. E tudo o que você sente é um vazio, uma solidão, uma dúvida. Será que eu fiz algo de errado? Mas antes de assumir essa culpa, pare e observe. Sinta no espírito se, ao invés de perda, você não está experimentando libertação. Sinta se essa ausência não trouxe mais paz. Se mesmo na saudade sua alma não está mais leve, porque há vínculos que não precisam ser mantidos, precisam ser curados com o afastamento. O Espírito Santo tem zelo pela tua trajetória. Ele não quer apenas te encher de bênçãos. Ele quer te livrar de pesos, de influências sutis que te desviariam aos poucos, de palavras que te sabotam com elogios disfarçados de crítica, de abraços que escondem competitividade, de conselhos que mascaram manipulação. Ele quer te ver livre. E liberdade, muitas vezes, começa com um corte, um afastamento, uma separação que dói no início, mas que depois revela o quanto você estava sendo amarrado por dentro. Não chore por toda a amizade que se rompeu. Não lamente por cada pessoa que te deixou. Nem todos que caminham com você suportam o peso da promessa que você carrega. Alguns foram apenas temporários, outros estavam apenas de passagem, e há aqueles que vieram para te ensinar algo, mas que não poderiam permanecer na próxima estação. O erro é tentar segurar o que o Espírito já está soltando. É insistir no que ele já rompeu. É correr atrás de quem ele já tirou do caminho. Você não precisa brigar, discutir ou se justificar. Basta discernir. Se o Espírito afastou, aceite. Se ele esfriou a conexão, respeite. Há um propósito maior sendo cumprido. E quanto mais você insiste em manter por perto quem ele afastou, mais difícil será enxergar a nova estação que está chegando. Porque o Espírito Santo não apenas remove, ele substitui, ele realinha. Ele coloca ao seu lado pessoas que vão te empurrar para mais perto de Deus. Pessoas que não competem, mas somam, que não julgam, mas intercedem, que não drenam, mas edificam. E para isso acontecer, os lugares precisam estar vazios, os espaços precisam ser criados. A ausência de alguns hoje é a preparação para a presença de outros amanhã. Confie no Espírito. Ele sabe quem deve permanecer. Ele sabe quem já cumpriu sua missão. Ele sabe quem estava atrasando seu crescimento. Ele sabe quem seria um obstáculo na próxima porta. Não é sua função convencer ninguém a ficar. É sua função seguir guiado pela paz. E se a paz se instalou no silêncio, no afastamento, no fim da ligação, aceite. Essa paz é o sinal de que você está sendo guardado. O Espírito Santo não tira para castigar. Ele tira para preservar. Ele afasta para curar. Ele silencia vozes para que a sua mente volte a ouvir a voz dele com clareza. Porque há amizades que te confundem, há conselhos que te embotam, há influências que te distanciam do plano e você nem percebe, mas ele percebe e age, e quando age é porque ama, porque se preocupa,
porque sabe que você precisa estar limpo de laços que não edificam para receber o que vem de novo, o que vem de cima, o que vem da parte de Deus. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. You said, 1 ChatGPT said, capítulo 8, livramentos físicos acidentais. Você se atrasa por poucos minutos e evita um acidente. Uma ligação inesperada te impede de sair no horário e, sem saber, te livra de um trajeto perigoso. Um cancelamento de última hora te deixa frustrado, mas depois você descobre que naquele local havia acontecido algo que te traria grande dor. Você esquece algo importante em casa e, por isso, muda completamente o curso do seu dia. São situações aparentemente banais, rotineiras, que muitos chamam de coincidência, de sorte, de acaso. Mas para quem tem olhos espirituais, essas pequenas alterações de percurso são livramentos claros, provas silenciosas de que o Espírito Santo está protegendo sua vida de formas que você jamais poderia prever. O Espírito Santo não protege apenas a alma, ele também cuida do seu corpo, do seu trajeto, dos seus passos. Ele está atento aos detalhes do seu cotidiano e muitas vezes intervém em situações que pareceriam simples desvios ou atrasos, mas que são, na verdade, desvios planejados pelo céu. Ele muda seu itinerário sem te avisar. Ele atrasa seu ônibus, desvia seu carro, interrompe compromissos. E faz isso com a precisão de quem sabe exatamente onde o perigo está escondido. Você, na sua humanidade, se aborrece com o atraso, com o engarrafamento, com o imprevisto. Mas no plano espiritual, um anjo foi enviado para atrasar teu passo e salvar tua vida. Quantas vezes você já se irritou por perder um horário, por esquecer algo em casa, por ser impedido de sair como havia planejado? E se você soubesse o que teria acontecido se tivesse seguido adiante? E se conseguisse enxergar o que estava no seu caminho e do que foi poupado sem nunca perceber? O Espírito Santo age assim. Ele te protege com interferências sutis. Ele te guarda sem te assustar. Ele te livra de acidentes, de encontros perigosos, de locais onde a morte rondava e você sequer percebe. A sua rota muda e você reclama. Mas ele sorri, porque sabe que você acabou de escapar de algo que teria marcado sua vida para sempre. Esse tipo de proteção não vem com barulho, não vem com anjos visíveis ou vozes audíveis. Vem com circunstâncias que frustram seus planos, mas que te salvam de armadilhas. É o e-mail que não chegou, o carro que não ligou, a reunião cancelada, a mensagem que não foi enviada. Tudo isso pode ser obra do Espírito, agindo como protetor invisível. Ele não precisa da sua permissão para te guardar. Ele te ama e age antes que você perceba o perigo. E muitas vezes, só depois de muito tempo, você vai conseguir ligar os pontos e perceber: naquele dia, Deus me livrou. É por isso que a murmuração é tão perigosa. Quando você reclama do que deu errado, do que não saiu como queria, do que não aconteceu, você pode estar reclamando justamente da proteção que te salvou. O que você chama de dia ruim pode ter sido o melhor dia da sua vida. O que você chama de perda pode ter sido o seu maior livramento, porque há perigos que só o céu conhece, há ciladas que só o Espírito Santo viu. Há tragédias que ele impediu e que você nunca verá com seus olhos, mas isso não faz com que o milagre seja menor. Pelo contrário, é o tipo de milagre que você vive sem notar e que revela o quanto ele está presente mesmo quando você pensa que está tudo dando errado. O Espírito Santo age como um guarda invisível. Ele opera nos bastidores, ajustando detalhes, mexendo em agendas, alinhando atrasos. Ele faz com que você encontre alguém no meio do caminho, apenas para impedir que chegue em um lugar no momento errado. Ele move pessoas, eventos, horários.
Tudo isso para que você esteja onde deve estar, na hora exata, longe de tudo aquilo que poderia te ferir. Não há erro nos movimentos dele. Cada desvio é um ato de amor. Cada atraso é um escudo. Cada cancelamento é um abrigo. Aprenda a discernir esses livramentos. Aprenda a agradecer mesmo quando não entende. Quando algo sair do seu controle, respire e diga: Espírito Santo, eu confio que isso também é cuidado. Porque confiar nele é aceitar que você nem sempre vai ter as respostas, mas sempre terá a segurança. E segurança, para quem anda com Deus, vale mais do que explicações. Quando você desenvolve sensibilidade espiritual, passa a ver o dedo de Deus até nas pequenas coisas. E isso muda sua vida, muda sua perspectiva, muda sua forma de reagir aos imprevistos. Se hoje algo te frustrou, te atrasou, te impediu de seguir como tinha planejado, pare e reflita. Será que você não está sendo guardado? Será que o Espírito Santo não está, mais uma vez, te poupando de uma dor que você nunca vai precisar conhecer? Não subestime os pequenos desvios. Eles são sinais silenciosos de uma proteção que não dorme, que não falha, que não depende da sua percepção. O Espírito Santo não precisa ser visto para agir. Ele só precisa te amar. E ele já ama. Ama tanto que te livra de batalhas que você nem sabe que existem. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. You said, 1 ChatGPT said, capítulo 9. Intuições fortes que mudam decisões. Você está prestes a tomar uma decisão. Todos os elementos parecem favoráveis. As pessoas ao redor te encorajam. A lógica confirma. O momento parece ideal. Mas no exato instante em que você vai avançar, algo dentro de você trava. Não é medo, não é insegurança comum. É uma convicção estranha, firme, silenciosa. É como se o seu espírito gritasse sem usar palavras: não vá. Você sente um peso, uma inquietação, uma resistência que não vem de fora, mas brota dentro do peito. Você não sabe explicar, não tem argumentos concretos, mas sabe, com uma certeza profunda e incômoda. E essa certeza te impede de continuar. E essa resistência salva sua vida. Porque essa intuição que você sente não é um instinto qualquer, é o Espírito Santo te protegendo. O Espírito Santo fala de muitas maneiras. Uma das mais poderosas e muitas vezes ignoradas é através de percepções interiores tão fortes que desafiam até a razão. São aqueles momentos em que tudo aponta para seguir, mas algo invisível te para. Não há motivo aparente, não há explicação lógica, mas a alma sente. E essa sensação não some com argumentos. Quanto mais você tenta justificar, mais ela se intensifica. E se você for sensível, vai entender. Isso é Deus falando. É Ele te desviando de caminhos que parecem seguros, mas estão carregados de perigos ocultos. Quantas vezes você já esteve prestes a confiar em alguém, a entrar em uma sociedade, a aceitar uma proposta e algo dentro de você disse: não confie. Mesmo que tudo no exterior indicasse que era uma boa escolha, havia algo na voz, no olhar, no clima, que te deixou desconfortável. Você não tinha provas, não tinha certezas, mas sentia. E esse sentir era o Espírito te avisando com antecedência, porque Ele sabe onde você seria traído. Ele sabe quem está disfarçado. Ele sabe o que está por trás de uma oferta generosa. E por isso, Ele aciona o seu Espírito antes da sua mente. Muitos ignoram esse tipo de intuição, chamam de exagero, de paranoia, de excesso de cautela, e seguem mesmo com o coração pesado. Tomam decisões, mesmo quando algo dentro está dizendo para parar. E depois, quando a verdade aparece, quando o dano é feito, quando a dor chega, percebem que tinham sido avisados, que aquela sensação estranha era um grito silencioso do céu dizendo: não vá por aí. O Espírito Santo não vai forçar você a obedecer, mas ele vai avisar.
vai acionar o teu interior, vai levantar esse incômodo como uma sirene sagrada. Aprender a respeitar essas intuições é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Não se trata de andar pelo que se vê, mas pelo que se discerne. O Espírito Santo quer te guiar em decisões pequenas e grandes. Ele quer estar ao seu lado em cada passo. E para isso, ele ativa o discernimento. Não apenas em momentos de oração profunda, mas no cotidiano, no levantar, no conversar, no escolher, no assinar. A voz dele pode não vir como trovão, pode vir como um desconforto súbito, como uma paz que some de repente, como um peso no peito que você não consegue ignorar. Essa intuição também te guia para o bem. Quantas vezes você sentiu que precisava ligar para alguém e, ao fazer isso, descobriu que a pessoa estava em crise? Quantas vezes você sentiu no espírito que deveria esperar mais um dia antes de tomar uma decisão, e aquela espera te poupou de uma armadilha? Quantas vezes uma ideia surgiu do nada, insistente, persistente, e quando você obedeceu, algo sobrenatural aconteceu? O Espírito Santo não trabalha no acaso. Ele sussurra onde deve haver silêncio. Ele empurra quando é hora de agir. Ele trava quando é hora de recuar. Não ignore o que o seu espírito está sentindo. Não silencie o que o céu está tentando te mostrar. Você pode não entender agora, mas vai agradecer depois. Muitas dores poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem obedecido ao primeiro sinal do Espírito. Ele não exige provas, ele exige sensibilidade. Ele não te convence com lógica, ele te convence com convicção espiritual. E quando você aprende a ouvir, sua vida se torna mais protegida, mais leve, mais segura, porque você deixa de andar sozinho e passa a caminhar com o céu. Se hoje você está diante de uma decisão e sente essa resistência sem motivo claro, pare. Respeite o que o Espírito está sinalizando. Não lute contra o que você sente, apenas porque tudo parece certo. Às vezes, o que parece certo aos olhos está errado no Espírito. E o Espírito Santo nunca se contradiz. Ele não vai te dar paz onde há engano. Ele não vai te deixar confortável onde há perigo. A sua função é ouvir, obedecer, confiar. Porque no fim ele não quer apenas te conduzir, ele quer te proteger. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. You said, ChatGPT said, capítulo 10, fortalecimento espiritual em dias sem oração. Há dias em que a alma está cansada, em que você acorda e não sente força sequer para dobrar os joelhos. Os pensamentos estão confusos, o corpo pesado, e a rotina te engole antes mesmo de perceber. Você quer orar, mas não consegue. Você pensa em ler a palavra, mas os olhos ardem. Você tenta buscar a presença de Deus, mas tudo dentro parece deserto. E é nesses dias, quando você se sente mais fraco, mais vulnerável, mais distante, que o Espírito Santo revela uma das formas mais profundas de proteção. Ele continua sustentando você mesmo quando você não consegue buscá-lo. Talvez você ache que, por não ter orado, não ter jejuado, não ter lido um versículo sequer, você está desprotegido. Mas a graça do Espírito não se baseia no quanto você faz, mas no quanto Ele é fiel. Ele não te abandona porque você está fraco. Pelo contrário, é justamente na sua fraqueza que Ele se manifesta com mais intensidade. Enquanto você sente que está falhando, Ele está te cercando. Enquanto você se culpa por não ter feito mais, Ele está derramando sobre você força, discernimento e paz que você nem consegue perceber de onde vem. Já se perguntou como conseguiu suportar um dia tão difícil sem desmoronar? Já refletiu sobre como, mesmo sem buscar, algo te manteve de pé? Isso é o Espírito Santo. Ele te protege mesmo nos seus dias mais secos. Ele não depende da sua performance para agir.
Ele é constante, Ele é presente, Ele está comprometido com o teu processo e não com teus altos e baixos. O Espírito Santo não te abandona quando você está sem forças. Ele te carrega. Ele sussurra no teu íntimo. Ele ora por você quando sua mente está em silêncio. Ele intercede com gemidos inexprimíveis quando tudo o que você tem é um suspiro cansado. Essa proteção invisível é uma das maiores expressões do amor de Deus, porque mostra que Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe das batalhas internas que você trava, e ainda assim permanece, ainda assim luta por você. Ainda assim, coloca ao seu redor recursos espirituais que você não vê, mas que estão operando. Uma paz inesperada, uma lembrança de promessa que surge do nada, uma música que toca exatamente quando você precisava, uma pessoa que envia uma mensagem simples, mas que renova a tua fé. Tudo isso é o Espírito agindo sem alarde, agindo mesmo quando você não pediu. O maior engano que muitos caem é acreditar que Deus só age quando estamos em alta, que só há proteção quando há oração fervorosa. Mas o Espírito Santo não se retira da sua vida nos dias em que você não ora. Ele continua guardando seu coração, sua mente, sua casa. Ele permanece sendo escudo quando você está desatento. Ele não se ofende com sua fraqueza. Ele compreende. Ele sabe que há dias em que tudo o que você consegue fazer é existir. E mesmo assim, Ele está ali, cuidando, protegendo, preenchendo os espaços vazios com misericórdia. Você não é amado por ser forte. Você é amado por ser filho. E um pai não abandona seu filho quando ele está doente ou cansado. O Espírito Santo é assim. Ele não te exige nada que Ele mesmo não esteja disposto a suprir. E quando você não consegue orar, Ele não te julga. Ele te envolve. Ele faz da tua fraqueza um altar para derramar graça. Ele transforma seu cansaço em refúgio. Ele não cobra. Ele cobre com amor, com paciência, com fidelidade que não se mede pelas suas atitudes, mas pela cruz. E nesses dias em que você não tem palavras, Ele se torna a palavra. Quando você não tem louvor, Ele canta por você. Quando não há clamor, Ele sussurra em seu lugar. Ele permanece. Mesmo quando você se sente distante, Ele está perto. Mesmo quando você se sente pequeno, Ele te olha com ternura. E mesmo quando você se sente indigno, Ele te lembra: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não se culpe por estar cansado, não se condene por não conseguir buscar. Apenas reconheça, respire e saiba que você está sendo guardado. Talvez você não sinta, mas você está sendo fortalecido. O Espírito Santo não precisa da sua força para agir. Ele só precisa da sua rendição. E se hoje você não consegue correr até Ele, Ele caminha até você. Ele não exige orações longas, Ele deseja corações sinceros. E mesmo em silêncio, você pode dizer: Espírito Santo, eu ainda sou teu. E Ele vai te abraçar, vai te renovar, vai te proteger. Porque essa é a essência dele, te sustentar quando você não consegue se sustentar sozinho. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. You said, ChatGPT said, capítulo 11, palavra ou pregação que vem como resposta. Você está vivendo um conflito interno, o coração carregado, a mente confusa, a alma em silêncio. Talvez tenha orado sem ouvir nada de volta. Talvez não tenha conseguido sequer orar. Está esperando uma direção, uma luz, uma resposta. E então, de forma inesperada, algo acontece. Um vídeo aparece no seu feed, uma pregação começa a tocar no rádio, uma frase salta de um livro, alguém fala algo aparentemente simples, mas que atinge seu coração com uma precisão sobrenatural. Na hora, você sente um arrepio, uma paz súbita, uma vontade de chorar. É como se aquela palavra tivesse sido escrita só para você. E, na verdade, foi.
porque o Espírito Santo responde quando você menos espera, usando canais que você jamais imaginaria. Essa é uma das formas mais doces e discretas de proteção, quando o Espírito te envia respostas exatas travestidas de coincidência. Mas não há coincidência no reino de Deus. Ele usa qualquer coisa para falar com você. Ele fala através de uma pregação gravada há anos, mas que chega até você no momento exato. Ele fala através de alguém que não sabe nada do que você está vivendo, mas que diz exatamente o que sua alma precisava ouvir. Ele fala através de canções, de versículos esquecidos, de lembranças que vêm à tona sem aviso. Cada palavra é como um socorro disfarçado, como uma âncora lançada no mar agitado da sua alma. Talvez você nem estivesse procurando nada. Talvez você tenha clicado por curiosidade, ouvido sem intenção, passado por uma mensagem rapidamente. Mas mesmo assim, o Espírito te alcançou. Porque ele não espera você se posicionar perfeitamente. Ele vai até onde você está. Ele invade seu cansaço. Ele entra no meio da sua confusão, ele atravessa suas distrações e entrega exatamente o que você precisa ouvir, e o faz com amor, com precisão, com graça, porque ele te conhece. Ele conhece suas dúvidas, seus dilemas, suas perguntas que você não teve coragem de fazer, e por isso ele te responde. Quantas vezes você já se emocionou ouvindo alguém falar algo que parecia vir do céu? Quantas vezes você parou tudo ao ouvir uma frase que te desmontou por dentro? Quantas vezes uma palavra simples teve mais efeito do que horas de conselhos? Isso é obra do Espírito. Ele é especialista em atingir o ponto exato da sua necessidade. Ele não fala em vão. Cada palavra liberada por ele é uma semente plantada com objetivo, e quando cai no solo certo, frutifica. A palavra certa, no tempo certo, transforma, cura, liberta, direciona. Você pode ter pensado que ninguém sabia o que você estava passando, que estava sozinho na sua dor. Mas o Espírito Santo sabia, e ele preparou alguém em algum lugar para liberar uma palavra que seria o seu resgate. Ele move céus e terras para te alcançar. E quando você acha que é só mais uma pregação, só mais um vídeo, só mais um áudio, ele te surpreende. Ele fala contigo como só ele sabe, como um amigo íntimo, como um pai que conhece o coração do filho, como um pastor que busca a ovelha ferida e a leva de volta para o abrigo da sua presença. Essa palavra que chega inesperadamente é uma forma de proteção, porque impede que você afunde na escuridão das suas dúvidas. Ela interrompe pensamentos destrutivos. Ela bloqueia decisões precipitadas. Ela acende uma chama no meio da escuridão. Uma simples frase pode te salvar de um caminho sem volta. Uma pregação pode te impedir de desistir. Uma resposta pode evitar que você entregue tudo no momento em que mais precisava segurar. O Espírito Santo sabe a hora certa de falar, e quando ele fala, a alma reconhece, porque a voz dele é inconfundível. Ela não apenas informa, ela transforma. Se você ouviu algo recentemente que te tocou profundamente, não ignore. Reflita, medite. Talvez você esteja pedindo a Deus um sinal e esse sinal já foi entregue. Talvez você esteja esperando uma direção e ela já foi soprada em forma de palavra. O Espírito Santo é detalhista. Ele não fala à toa. Quando ele te alcança com uma mensagem específica, é porque algo está sendo ajustado, revelado, protegido. Ele está te preservando de tomar caminhos errados. Está te realinhando com o propósito. Está respondendo orações que você já nem lembrava que havia feito. Não subestime o poder de uma palavra. Guarde-a no coração. Relembre-a nos dias difíceis. Deixe que ela se torne um alicerce, uma âncora, uma lâmpada. Porque essa palavra é mais do que consolo. É direção, é socorro. É prova de que o céu está atento, de que o Espírito Santo não te deixou, de que ele continua agindo, mesmo quando parece calado.
Ele fala através do que você escuta, mas também através do que ele faz ecoar dentro de você. E às vezes, tudo o que você precisa para continuar é ouvir uma única frase. E essa frase já chegou. Chegou no tempo certo, na forma certa, vinda de um Deus que nunca se atrasa. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. You said. ChatGPT said, capítulo 12, quando o mal é exposto. Subitamente, você acreditava naquela pessoa, confiava, depositou sonhos, segredos, planos. Nunca imaginou que por trás de palavras tão doces, de gestos tão bem encaixados, poderia haver uma intenção escondida, um coração dividido, uma trama sendo tecida nas sombras. E então, sem aviso, tudo vem à tona. Uma mensagem revelada, uma atitude mal explicada, um comportamento que se repete. A máscara cai, e o que antes era certeza vira choque. O que parecia afeto se revela disfarce. A verdade chega como um soco no peito, e no mesmo instante você sente. Algo foi exposto, algo foi revelado, e por mais doloroso que seja, algo dentro de você sabe. Essa revelação foi a forma mais clara de proteção que o Espírito Santo poderia oferecer. Quando o mal se expõe de forma repentina, quando as intenções ocultas são trazidas à luz, não é por acaso. É o Espírito Santo entrando em cena. Ele já vinha te alertando, talvez com sinais sutis, com inquietações, com bloqueios, talvez com intuições que você ignorou. Mas chegou o momento em que ele mesmo resolveu revelar, porque chegou a hora de te livrar. Chegou a hora de cortar laços. Chegou a hora de arrancar as ervas daninhas do seu jardim espiritual. E quando ele expõe, não é para te ferir, é para te curar, é para impedir que o veneno continue se espalhando. Quantas vezes você já agradeceu por ter descoberto algo a tempo? Quantas vezes se assustou com verdades que pareciam impossíveis de acreditar, mas que, uma vez reveladas, libertaram você? O Espírito Santo não compactua com a mentira. Ele é Espírito de verdade, e onde ele habita, a verdade sempre prevalecerá. Mesmo que isso custe relacionamentos, expectativas, projetos, porque nada é mais valioso para ele do que o seu coração inteiro. Nada é mais sagrado do que sua alma em paz. E se for necessário romper para preservar, ele vai romper. O processo da revelação nunca é confortável, é confuso, é doloroso, é solitário. Porque você passa a enxergar com outros olhos. Você revisita momentos, revê conversas, relê sinais. E tudo começa a fazer sentido. Aquilo que você não queria aceitar agora está escancarado. E isso dói. Mas essa dor é remédio. Essa dor é o início da liberdade. O mal que foi exposto já não tem mais poder sobre você, porque agora você sabe, agora você vê. Agora você pode decidir com clareza, pode se afastar, pode se proteger, pode reconstruir com base na verdade. O Espírito Santo não apenas revela, ele também consola. Ele sabe o quanto uma traição, uma mentira, uma falsidade te machuca. Ele não minimiza a dor. Ele senta ao seu lado e te envolve com paz. Ele te mostra que mesmo no meio da decepção, você está sendo guardado. Que essa revelação foi o limite da graça. Que ele te permitiu ir até um ponto, mas não mais além. Porque se continuasse, o estrago seria maior. O dano seria profundo. E ele não podia deixar você ir mais longe sem saber o que realmente estava acontecendo. Quando o mal se revela, é porque a luz de Deus invadiu a escuridão. É porque aquilo que era feito nas sombras não podia mais permanecer. É porque chegou o tempo de libertação. E onde há libertação, há restauração. O Espírito Santo nunca expõe para humilhar. Ele expõe para curar. Ele mostra para redirecionar. Ele interrompe ciclos de engano para que novos começos possam acontecer, com base na verdade, na integridade, na presença dele.
E por mais que nesse momento você sinta raiva, tristeza ou até culpa, saiba que você está sendo protegido, que esse rompimento é divino, que essa exposição foi um presente, mesmo que embrulhado em dor, porque o que está sendo arrancado agora abrirá espaço para algo novo, verdadeiro, puro. O Espírito Santo não trabalha com migalhas. Ele não quer que você viva relacionamentos rasos, alianças baseadas em conveniência, amizades carregadas de competição. Ele quer que você seja rodeado por verdadeiros aliados, por pessoas que te elevam espiritualmente, que te empurram para mais perto de Deus. E para isso, ele precisa limpar, precisa arrancar o que não serve, precisa expor o que estava escondido. Se hoje você está lidando com uma verdade dolorosa que veio à tona, não pense que perdeu. Você foi poupado, você foi resgatado. Você foi blindado de um futuro onde o engano poderia destruir tudo o que você estava construindo com tanto amor. Confie na ação do Espírito. Ele não erra. Ele não se antecipa sem razão. Ele sabe exatamente a hora de agir. E se ele revelou, é porque você já está pronto para saber. Porque agora, com os olhos abertos, você pode tomar decisões que te alinham com o propósito eterno. O Espírito Santo protege revelando, e quando ele mostra, não é para destruir, é para salvar, para alinhar, para restaurar. E depois da dor, virá a paz. Depois da verdade, virá a cura. Depois do fim, virá o novo. Porque o Deus que revela é o mesmo que reconstrói. E se ele te mostrou o mal, é porque já preparou algo maior, algo puro, algo dele. Algo que nunca precisará ser escondido. Type 1 to write the conclusion or type the changes you want. You said 1. ChatGPT said, conclusão transformadora. Você chegou até aqui. E talvez, ao longo de cada capítulo, tenha reconhecido situações que viveu sem compreender. Momentos que te deixaram frustrado, confuso, solitário, com a sensação de estar desamparado. Mas agora, com os olhos espirituais mais abertos, você começa a enxergar com clareza. O Espírito Santo nunca deixou de agir. Ele sempre esteve ali, em silêncio, nos bastidores, operando livramentos que você nunca viu, sussurrando verdades que você não percebeu, guardando sua vida enquanto você achava que estava sozinho. Você está onde está, não apenas porque resistiu, mas porque foi protegido, blindado, cercado de graça e cuidado por um Deus que não falha. A proteção do Espírito nem sempre é percebida no momento em que acontece. Muitas vezes ela vem disfarçada de frustração, de perda, de rejeição, de silêncio. Ela se manifesta em portas que se fecham, em pessoas que se afastam, em sonhos adiados, em intuições que gritam por dentro. Mas quando olhada com sensibilidade e fé, essa proteção revela sua verdadeira face, amor. Um amor tão grande, tão profundo, que prefere te frustrar temporariamente para te livrar eternamente. Um amor que não depende do seu merecimento, mas da fidelidade do Deus que habita em você. Você pode ter se perguntado muitas vezes onde Deus estava enquanto sua vida parecia fora de controle. Pode ter achado que ele estava distante, ocupado demais, calado demais. Mas hoje você entende. O silêncio dele era escudo. As mudanças inesperadas eram livramentos. A paz que te invadiu no meio do caos era o sinal de que ele nunca saiu do seu lado. E mesmo nos dias em que você não orou, não buscou, não entendeu, ele te amou com a mesma intensidade. Ele não te ama menos quando você está fraco. Ele te ama com constância, com zelo, com propósito. Agora que você reconheceu esses 12 sinais, sua percepção muda. Você passa a discernir o invisível, a confiar mesmo quando não entende, a agradecer não apenas pelo que Deus faz visivelmente, mas principalmente pelo que Ele impede que aconteça. O Espírito Santo é teu conselheiro, teu defensor, teu consolador. Ele não apenas caminha com você, ele te antecipa,
Ele se move à frente, abrindo caminhos, fechando portas perigosas, desviando você de destruições que nem chegaram a se formar. Essa nova consciência não te torna invencível, mas te torna mais sensível. E quanto mais sensível você se torna, mais rapidamente percebe quando ele está agindo. Você passa a discernir com clareza quando uma porta se fecha por amor, quando uma ausência é proteção, quando um atraso é livramento, quando uma palavra é resposta, quando uma intuição é grito de socorro espiritual. E ao perceber tudo isso, o medo perde força. Porque a certeza do cuidado do Espírito te fortalece, te direciona, te reveste de fé. Hoje é o dia de você parar de se culpar por tudo que não deu certo, de parar de insistir em voltar onde o Espírito já te tirou, de parar de murmurar contra o que foi e começar a louvar pelo que ele impediu que acontecesse. Você não está onde queria, mas está onde ele te protegeu. E isso, por si só, é uma dádiva. Ele conhece seus dias, ele sabe o que você precisa e ele já está no seu amanhã, preparando o caminho, corrigindo a rota, limpando o terreno. Tudo isso enquanto você dorme, enquanto você tenta entender, enquanto você apenas vive, sem notar que está sendo guardado o tempo todo. Não há coincidência para quem anda com Deus. Há providência, há propósito, há zelo divino. E agora, com esse entendimento, você pode descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você sabe, há uma presença te cercando, há um Espírito te guiando, há um Deus te protegendo de tudo que você não vê. Você não está sozinho, você nunca esteve e nunca estará. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, porque talvez alguém que você ame esteja se culpando por uma porta que se fechou, sem saber que aquilo foi Deus segurando sua mão no último segundo. E se você chegou até aqui, quero te lembrar com toda a autoridade que há em mim como mensageiro. Você está vivo, inteiro e de pé, porque o Espírito Santo te protegeu em cada detalhe da sua história. Essa é a verdade, e é hora de você caminhar em paz com ela.